Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Meia Dose de Conversa. Assinalamos hoje, dia 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual. Este dia foi criado pelo Conselho da Europa em 2015, como parte da campanha One in Five, que revelou que uma em cada 5 crianças na Europa é vítima de alguma forma de violência ou exploração sexual. Connosco temos a Joana Alexandre, é licenciada em Psicologia Clínica e doutorada em Psicologia Social, é docente no ISCTE e investigadora no Centro de Investigação e Intervenção Social. Tem trabalhado na área do risco e da proteção de crianças e jovens, desenvolvendo em colaboração com outros colegas materiais que visam a promoção dos direitos da criança, a prevenção universal do abuso sexual e a audição da criança em tribunal. Atualmente integra também o Grupo Vita, que acompanha situações de violência sexual sobre crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal e pertence à Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Olá, Joana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar o que é que a motivou a dedicar-se à investigação sobre a proteção das crianças e a prevenção do abuso. Obrigada pelo convite, desde já. Não tem uma resposta linear, de facto eu estudei em Coimbra, fiz Psicologia Clínica com adultos, mas foi na verdade quando cheguei a Lisboa e integrei aqui a equipa de docentes do ISCTE, tinha 22 anos, e comecei de facto a explorar outras áreas e passei a integrar o corpo docente de um mestrado que tem sensivelmente, ou tem mais de 15 anos, que era um mestrado em Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Na altura era proteção de menores, que já não é um conceito que se utiliza hoje em dia, e foi aí no fundo que tive que investir nesta área e senti que era de facto a área por onde eu queria ir, por assim dizer, em termos de investigação, pondo também um pouco ao serviço, a investigação, ao serviço da comunidade ou das comunidades, portanto sentir um bocadinho esta psicologia mais aplicada. Muito bem. Qual é a realidade do abuso sexual infantil em Portugal e na Europa? Ou seja, estamos efetivamente a falar de números preocupantes e neste parâmetro, se é uma realidade que existe também aqui alguma desigualdade de género, ou seja, na qual as meninas e as raparigas são também as mais afetadas? De facto, os números que nós conhecemos são sempre a ponta do iceberg. O que nós podemos dizer é que, ou podemos até identificar aqui um antes do Covid e um pós-Covid, aqui de um ponto de vista que vou passar a explicar. Antes do Covid falava-se sobretudo da violência sexual e do abuso sexual contra crianças no offline, portanto, em situações do dia-a-dia, nos contextos de familiaridade. Com o Covid passou a tornar-se muito expressivo, no fundo, os números do online, do aliciamento online e das situações de violência sexual e abuso sexual em concreto online. Portanto, os números são alarmantes, sim, desde a pandemia. Houve um grande número de situações um pouco por todo o mundo, portanto, não podemos dizer que existe um continente menos afetado, é uma problemática transversal e os números que mencionou há pouco, portanto, globalmente 1 em cada 5 é de facto, no fundo, essa proporção que é dita, mas podemos identificar essa proporção de 1 em cada 5 meninas, aliás, e 1 em cada 7 rapazes serão vítimas de violência sexual até aos 18 anos. Em Portugal, os nossos relatórios da administração interna têm identificado efetivamente essa maior vulnerabilidade em meninas, sobretudo entre os 8 e os 13 anos de idade, e ao nível dos perpetradores ou das pessoas perpetradoras, das pessoas agressoras, para não dizermos que são só homens, apesar de serem globalmente homens, temos identificado aqui um padrão muito assustador, que é um aumento de situações, portanto, de termos agressores entre os 12 e os 16, portanto, neste momento temos situações de irmãos, meios-irmãos, primos e também, no fundo, este aumento da pornografia infantil. E os dados da Polícia Judiciária até indicam que a partir dos 7, 8 anos temos muitas crianças já a ser expostas à pornografia. Como é que se explica, se é que se explica, começarem a haver pessoas agressoras em idades tão precoces, não é? Porque os 12 anos... A questão aqui é, será que têm noção de que estão efetivamente a cometer algo
a fazer algo que é errado? Tem a ver com o acesso facilitado à pornografia? Pode ter a ver com isso? Sim, não podemos fazer aqui uma relação de causalidade. A exposição à pornografia tem contribuído para essa questão, ou seja, e depois é um bocadinho a experimentação, quem é que está mais próximo? Se calhar uma irmã, um irmão mais novo, um primo, porque nesta relação de agressor e vítima existe muito o exercer alguma influência, algum poder, algum controle sobre a vítima e, na verdade, são os mais novos que muitas vezes estão mais acessíveis, e quando digo mais novos não quer dizer que haja uma diferença etária muito grande, mas há pelo menos essa relação mais desequilibrada, hierárquica. Sim, outras vezes temos aqui não só esta exposição à pornografia, mas também, enfim, começa-se a delinear, por assim dizer, um desenvolvimento da sexualidade menos normativo, não é? Aqui com algum desvio da própria sexualidade. Quais é que são os sinais de alerta que pais e educadores devem estar principalmente atentos? Ora, infelizmente não podemos dizer que tenhamos um conjunto de sinais muito óbvios para que possamos dizer efetivamente que uma criança está a ser vítima de uma situação de abuso sexual. Por isso é muito importante uma avaliação especializada por um técnico especializado. Porquê? Porque vemos nestas vítimas muitas vezes alterações do seu comportamento, o que não quer dizer que agora qualquer criança que tenha uma alteração de comportamento seja vítima de uma situação de abuso sexual, mas uma criança que altere muito significativamente o seu comportamento, era uma criança extrovertida, passou a isolar-se muito, passou a ter muito pudor com as questões da nudez, tem aqui algumas questões ligadas no fundo a esta relação com a sexualidade, o toque, exatamente. Portanto, há aqui alguns fatores que, enfim, nos podem chamar a atenção, mas sempre com este olhar de que será necessário aqui uma avaliação mais especializada. Agrava-se nas situações em que temos crianças muito pequeninas, porque as situações abusivas são introduzidas de uma forma dita normal na relação. Então a criança cresce a achar que algum tipo de toques é um toque normal. E só quando, de facto, estas situações são abordadas numa escola, no mês de novembro, efetivamente, no mês de abril, que são os meses por excelência em que se abordam estas questões, é que temos muitos relatos de crianças perguntarem no final de uma ação de sensibilização a um professor: mas então tocarem-me ali ou acolhi não é normal? Portanto, temos tido, no fundo, estes relatos destas crianças. Pegando nesse exemplo, e podemos falar de professores e professoras, mas também de educadores e educadoras, numa situação dessas, como é que se aborda a criança? Seja um sinal de alerta, não é? Portanto, como é que se aborda depois a criança para tentar perceber se efetivamente existe ou não existe ali sinais sempre de abuso? E também, como é que se fala com uma criança que foi vítima de assédio ou de abuso sexual? O que é que lhe podemos dizer para que ela se sinta protegida depois de uma experiência destas, não é? Um adulto, nós dizemos que um adulto deve estar focado na promoção de relações saudáveis, na promoção daquilo que é o aprender os limites das relações, e é muitas vezes no âmbito dessas ações que as crianças, de facto, como referi há pouco, acabam por revelar uma situação. E as crianças acabam por revelar quando sentem que têm esse espaço para falar com o adulto, porque o que a literatura nos diz é que uma criança em média tenta revelar uma situação abusiva 9 vezes. Portanto, anda à procura, por assim dizer, daquele adulto que lhe gera mais confiança. Não é um adulto escolhido aleatoriamente. Ora, perante uma situação de revelação, é verdade que é difícil. Nós temos muitos educadores, até psicólogos, que nos relatam o desconforto que sentem, mas, na verdade, a nossa primeira abordagem perante uma situação
é de algum modo acreditar naquilo que é o relato que a criança nos está a dar, não fazer perguntas, enfim, muito detalhadas, fazermos perguntas gerais do quando é que foi, como é que aquilo aconteceu, quem é que foi, o que é que aconteceu efetivamente. Portanto, no fundo nós dizemos que são as 4 WH da literatura, que também no jornalismo é usado, simplesmente para nós compreendermos de uma forma muito geral aquilo que a criança nos está a querer dizer. Portanto, devemos evitar sermos nós a introduzir aqui algum outro tipo de vocabulário que não aquele que a criança nos traz. E de algum modo também, perante isso, não prometermos ou não criarmos aqui expectativas irrealistas ou falsas expectativas. Ou seja, dizermos à criança que ela teve a coragem de contar, agradecer essa coragem e dizer que vamos tentar ajudá-la nessa situação. E depois o ajudar, claro que tem que ser trabalhado, mas precisamente trabalharmos com as entidades que são competentes nesta matéria. Não nos cabe a nós, psicólogos, não cabe aos pais fazer investigação. Claro. Existem, de facto, entidades competentes nesta matéria e será a elas que devemos reportar precisamente esta informação que recolhemos com essas questões mais alargadas para depois serem essas entidades a fazer essa investigação, por assim dizer. Como é que se conforta uma criança que tem noção, tem a percepção clara que foi efetivamente vítima de um abuso sexual ou de assédio sexual, e mais do que isso, como é que se consegue libertar essa criança de algum tipo de culpa que possa ter, porque isso acontece muito, não é? E já nem falo da vergonha. A vergonha, penso que será mais fácil, mas a culpa é algo que se calhar é muito difícil de lidar, não é? A culpa, o medo e a vergonha são assim os 3 grandes obstáculos, inclusivamente à própria revelação, porque a própria situação de aliciamento que a pessoa agressora, no fundo, vai usando, a sua estratégia, vai de algum modo, nós usamos muito a metáfora da aranha, vai construindo a sua teia e a criança acaba por ficar presa a essa teia. E isso gera, no fundo, esta culpa, a culpa porque lhe vai sendo dito que ela vai gostando dos toques, não é? Portanto, que é agradável, o que não deixa de ser verdade em algumas situações, não é? Portanto, fisiologicamente nós também, como seres humanos, sentimos prazer. A questão da vergonha, porque lá está, tirando as crianças muito pequeninas, como eu referi há pouco, na verdade as crianças vão compreendendo que há comportamentos que se calhar não são tão corretos, e depois o medo porque na maior parte das vezes a pessoa agressora de algum modo vai, quer com mais coação ou menos coação, vai introduzindo a questão do medo. Olha, não vão acreditar em ti, portanto o medo de não ser acreditada, olha, os teus pais vão presos, olha, vais para o inferno, enfim, há todo um conjunto há uma narrativa, não é, que faz com que esta criança sinta de facto medo. Nós, perante uma situação, devemos a todo custo evitar culpabilizar a criança. Muitas vezes temos relatos das pessoas dizerem de imediato, mas então porquê é que não contaste antes? E até, quer este não verbal que eu acabei por fazer agora, acompanhado com o verbal, só isto aumenta desde logo a culpa da criança. Portanto, de algum modo o nosso discurso, a nossa narrativa deve ser muito de acolher aquilo que a criança nos traz, de dizermos que acreditamos naquilo que ela nos está a dizer e que ela não teve culpa, porque é uma criança e não deixa de ser criança nessa situação. Até porque imagino que deva ser habitual quem agride passar a responsabilidade da agressão para a criança. Sim, tu vais exatamente. Assim vestida ou vestido, tu fizeste ou disseste. Sim. Isso fez com que eu... Exatamente, sim, é tal como nas situações de outros fenómenos de violência, nomeadamente na violência doméstica, etc., há toda uma justificação do comportamento do agressor, que é justificado, vá lá, pelo próprio comportamento da vítima, não é? Tu é que vieste ter comigo, estou aqui a pensar em relatos de reclusos que estão a cumprir pena por crime sexual, recluso em concreto que me dizia, não era eu que queria, era ela, não é? Criança de 10 anos, que vinha para o meu colo. Enfim, há toda também esta narrativa que culpabiliza a vítima. Claro.
Como é que podemos falar sobre prevenção com as crianças sem as assustar? Olha, eu acho que falar sobre as questões da sexualidade em geral e as questões aqui da prevenção da violência sexual e do abuso sexual em concreto é como falar da prevenção rodoviária e dos sismos. Se nós temos em Portugal todos os anos dias, ou pelo menos um dia, em que as crianças trabalham, a terra treme na escola, também devíamos ter um plano, não de um dia de todo, porque isto não é uma vacina, mas de algum modo programas de prevenção do abuso sexual nas escolas, portanto, que é no fundo o contexto privilegiado para trabalhar todas estas questões. Estas questões normalmente são introduzidas através da promoção de relações saudáveis, portanto é esse o caminho. Nós devemos promover relações saudáveis, as nossas crianças e jovens devem aprender o que é que são relações saudáveis, e é nesse contexto que entram os grandes temas da prevenção do abuso sexual. A questão dos toques, não é? Portanto, que toques é que nós devemos permitir e não permitir, e isso está ligado aos limites, lá está, do próprio toque. A importância de conhecer o corpo. As crianças precisam de conhecer o seu corpo, porque neste processo de aliciamento os agressores usam sempre aqui um vocabulário, enfim, normalmente mais fofinho, permita-me a expressão, não é? A pombinha, a florzinha, a bolachinha, enfim, nós temos quase um dicionário de perguntas soft à volta dos órgãos sexuais, e as crianças devem conhecer o seu corpo para dizer aquela pessoa tocou-me aqui. Não é? Efetivamente. E depois temos a questão das emoções e o pedir ajuda, que é muito importante. Nós capacitarmos as nossas crianças a pedir ajuda numa situação de desconforto, sobretudo com miúdos a partir dos 12 anos, em que já não confiam tanto nos adultos e confiam nos seus pares. É muito importante trabalhar esta questão de contar a um adulto de confiança aquilo que nos gera algum desconforto. E um adulto pode ser... Um adulto deve ser o mais variado possível, não é? Não devemos achar que é só o adulto, um pai, uma mãe, enfim. Precisamente, e nos materiais de prevenção do abuso sexual, trabalha-se muito a diversidade desses adultos. Na escola, numa atividade extracurricular, na família mais alargada, na família nuclear, pelo menos 5, não é? Nós usamos sempre a mão para, de algum modo, as crianças poderem identificar esses 5 elementos. O mundo digital é uma realidade cada vez maior, não é? A inteligência artificial também. Como é que pais, mães e até mesmo as crianças, jovens, podem lidar com os riscos do mundo digital, como o aliciamento online? Claramente as nossas crianças e jovens estão mais à frente do que os seus adultos de referência. Não há como negar, não é? Quando nós já descobrimos o TikTok, já eles estão no TikTok, não é? Há um ano, há 2, enfim. Ou seja, verdadeiramente eu acho que os adultos não podem ter a ilusão que controlam, mesmo havendo as ferramentas de controle parental. Há miúdos, ou inclusivamente hoje nesta questão da proibição dos telemóveis, há miúdos que têm outro telemóvel, entretanto pouparam dinheiro, o primo mais velho comprou e, se quiserem, usam a mesma. Têm 2 perfis no Instagram, enfim. Nunca é só para os amigos. Exatamente, ou seja, na verdade o melhor caminho é o caminho do diálogo, promover diálogo nas famílias e também promover aqui alguma assertividade. Hoje em dia, sem generalizar, temos 2 tipos de pais. Temos os pais helicóptero, que andam sempre em cima, mas é o em cima no sentido do controle do perigo, porque o mundo é perigoso, não é? E então sempre numa supervisão, mas mais física, e ficam descansados muitas vezes, atenção, sem generalizar, não é? Mas ficam descansados, ele está no quarto, está bem, não é verdade, está precisamente no mundo online. E depois temos os pais que têm medo de dizer que não, e têm medo de impor algumas regras, ir para o quarto sem o telemóvel. Nós temos, os dados da Polícia Judiciária deste ano indicavam que as horas de aliciamento é nas horas que nós achamos que os miúdos foram dormir,
partir das 9 da noite, 10 da noite, meia-noite, ou seja, claramente os miúdos estão na cama com os telemóveis. Portanto, não podendo nós acompanhar muitas vezes esta situação, voltando ao que eu estava a dizer, criar mesmo momentos de diálogo. As crianças devem sentir-se à vontade para, perante um aliciamento, poderem vir ter com o adulto, e aliciamento seja até de um namorado, não é? Hoje em dia, se gostas de mim, manda-me um nude. E temos miúdas, claramente, que rapidamente mandam um nude. Então, no fundo, é criar estas pontes. Apostar na prevenção, ou seja, privilegiar a prevenção sem em vez dúvida. da repressão. Sem dúvida, sim, sim, claro. De qualquer forma, até que ponto é que alguma regulação das redes sociais, da inteligência artificial, também não faz falta, porque, de facto, estamos a entrar num descontrolo total e a literacia necessária para lidar com aquilo que se vê ainda é, penso eu, um bocadinho fraca, não é? Sim, a regulação é importante, vamos lá ver. E muitas vezes mesmo as escolas, não é? Hoje em dia colocou-se a questão da proibição dos telemóveis, acho que até é uma medida mais alargada, ou seja, na verdade, se me pergunta, deveria ser uma medida política? Não, até poderia haver autonomia das escolas para implementar... Eu estava a falar até mais da regulação da legislação. Sim. Sim, em termos, de, por exemplo, da inteligência artificial ainda há muito pouca, aliás tem havido... aqui um aumento exponencial do uso da inteligência artificial para esta troca, não é, de pornografia, enfim, o uso indevido, exatamente, e de facto sim, é fundamental alguma regulação, sim, sem dúvida. Ok. Finalmente, que mensagem é que gostaria de deixar às famílias e profissionais neste Dia Europeu? Por um lado, dizer que este tema, abordar a prevenção do abuso sexual, novamente, é como abordar outro tema ligado à prevenção, no fundo, daquilo que são as nossas crianças e jovens. Portanto, normalizar um pouco esta questão. Existem vários programas de prevenção, os pais podem conhecer, há de facto até associações de pais que se juntam por considerar que este tema é pertinente, pode ser trabalhado nas escolas, em colaboração com os pais. Como referi há pouco, os temas, portanto, não remetem de todo para questões de identidade de género, para questões de sexualidade explícita. Portanto, são sempre estes temas do toque, do corpo, das emoções, os limites, ou seja, são temas muito importantes, porque quando estamos a trabalhar a prevenção do abuso sexual, também estamos a trabalhar a prevenção da violência no namoro, estamos no fundo a trabalhar as questões da violência doméstica no geral, e é importante os pais compreenderem que estamos a capacitar as crianças, a torná-las mais críticas sobre aquilo que as rodeia. É mesmo muito importante ser educado, não é só dar um beijinho a alguém, portanto há crianças que não gostam de dar beijos, mas podem cumprimentar exatamente os adultos de outra maneira, e também fazermos com que as crianças se sintam à vontade para falar destes temas. Muito bem, obrigado, Joana, obrigada. Foi muito interessante. Obrigada. Obrigado por ter assistido também, foi mais uma Meia Dose de Conversa. Não se esqueça que pode ver este episódio e todos os outros nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Bem-aja.